Olá, sexto ano, sejam bem-vindos, aliás, a mais uma aula de português. E o objetivo da aula hoje é passar frases do presente para o pretérito e explicar para vocês o conceito de paroxítonas. É o que a gente vai entender hoje. Então, começando pela página 15, por favor, peguem a apostila de vocês na página 15. Começamos já com o exercício 6, que pede para reescrever as frases passando os verbos para o pretérito ou passado perfeito, que vocês já aprenderam um pouquinho a respeito dele. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai olhar na frase é onde está o verbo, né? Neste caso aqui, o verbo é gostam. Então, o que o exercício está pedindo é para passar essa frase para o pretérito perfeito. Então, como é que vai ficar o verbo gostam no pretérito perfeito? Aqui ao lado nós temos a resposta. João e Antônio gostavam de participar da festa junina. Repare que o final do verbo ele sofreu alteração, a terminação dele. Então é assim que fica a transformação, né, a reescrita dessa frase no pretérito perfeito, né, aquela ação, lembrando que ela foi concluída. O pretérito perfeito é a ação concluída. A letra B, eu só vou fazer mais essa, depois os outros vocês fazem sozinhos. Eu vou achar o verbo é o é, ou o verbo ser, né? Esse verbo ser, ele é irregular. E o faço, dois verbos. Então, é uma frase, é uma oração com duas frases, é o que a gente costuma dizer, né? Por isso que tem dois verbos. Então, eu vou ter que passar esses dois verbos para o pretérito perfeito. Um é irregular, que é o verbo ser, quer dizer, ele não tem a mesma ordem ou a mesma regularidade na hora da conjugação. Então, como é que vai ficar a frase? A atividade foi muito trabalhosa. Reparou? Mudou completamente o verbo. É isso que acontece quando o verbo é irregular. A atividade foi muito trabalhosa, então fiz as questões com cuidado. A mesma coisa o verbo fazer. Então, foi e fiz. É a mudança para o pretérito perfeito. Duas ações concluídas. Então, agora vocês podem fazer a letra C e a D. Lembrando, encontrem o verbo e reescrevam a frase passando esse verbo para o pretérito. Número 7. Diz assim, descubra que verbos do quadro servem para completar as frases. Então, aqui é um exercício que vai exigir que você, por inferência ou por dedução, você vai saber a resposta. Vou dar o exemplo. Frase 1. Os alunos, espaço, um comentário na internet, isso fez com que todos ficassem informados sobre o assunto. Que verbo serve aqui? Descobriram, brincou, salvei ou postaram? Resposta, postaram. Os alunos postaram um comentário na internet e isso fez com que todos ficassem informados sobre o assunto. Então, descubra também a letra B, C e D, que verbos servem para completar essas frases. E responda aqui em qual tempo verbal estão os verbos do quadro. Descobriram, brincou, salvei e postaram. Todos esses são verbos que indicam uma ação concluída, certo? Os alunos postaram, a ação terminou. Então, trata-se de pretérito perfeito. Todos esses verbos estão no pretérito perfeito. Agora, número 8. Reescreva as frases a seguir, passando os verbos para o pretérito imperfeito. Lembrando que o pretérito imperfeito, in é não perfeito. Então, é uma ação inacabada, uma ação que se repete. Então, eu tenho a frase aqui, eu não jogo lixo fora da lixeira por nada nesse mundo. Vamos achar o verbo. Jogo. Esse é o verbo. Vamos reescrever no pretérito imperfeito. Vai ficar assim, eu não jogava lixo fora da lixeira por nada
desse mundo. Repare a terminação como muda em relação ao pretérito perfeito. Ava, eu não jogava. Vamos ver esse segundo exemplo aqui. O conto africano é publicado na revista do bairro e agora virou livro. Então tem um verbo aqui irregular, o verbo ser, novamente. Isso significa que ele não vai seguir a mesma regra de regularidade de um verbo que é regular. Então como vai ficar? O conto africano, passando para o pretérito imperfeito, era publicado na revista do bairro. Uma ação inacabada, uma ação que se repete. Era publicado. Aí você passou para o pretérito imperfeito. Aí terminem aí a letra C e a letra D. Tá? Na letra D o verbo é torna-se. Como é que ficaria a escrita para o pretérito imperfeito? Torna-se, tornava-se. Então olha como existe uma regularidade na terminação. Ava, tornava-se. Número 9. Descubra que verbos dos quadros servem para completar as frases. Então eu vou só fazer a letra A e depois vocês completam. Então é por inferência ou dedução. Marcelo e Janaína no topo do brinquedo e se jogavam lá de cima. Qual é o verbo que completa a frase? Subiam. Aí você coloca a resposta aqui, o verbo subia, para completar. Faça a mesma na letra B, C e D. E por fim, responda em que tempo verbal estão os verbos do quadro. Era, viviam, estávamos, subiam. Repare que todas essas ações, elas não são completadas, não são concluídas. E elas se repetem. Subiam no topo do brinquedo várias vezes, né? Viviam, estávamos. Então, resposta. O verbo está no pretérito imperfeito. Então, a terminação dele é muito parecida, perceba. Então, dá para você notar, com exceção de verbos irregulares como ser, dá para você ver pela terminação quando ele é pretérito perfeito e imperfeito. Então, essas eram as questões do pretérito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre acentuação de paroxítona, na página 16. Mas, professor, o que é paroxítona? Primeiro, vamos saber o que é acento. Então, acento, pessoal, é a sílaba pronunciada com maior intensidade ou mais força numa palavra. Essa é a sílaba acentuada. Por exemplo, eu tenho aqui 3 palavras: impossível, história e língua. Qual é a sílaba pronunciada com mais intensidade nessas palavras? Impossível é o si, história é o tó, em língua é o lim. Então, essas sílabas pronunciadas com maior intensidade ou força, elas recebem o acento. É a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Agora, veja entre essas 3 palavras o que elas têm em comum. Vejam aqui. Então, eu vou separá-las, eu vou fazer a separação silábica. O que é sílaba? Sílaba é um pedacinho da palavra que, quando a gente pronuncia, a gente percebe, a gente não pronuncia a palavra de uma vez só. A gente pronuncia ela de forma silábica. Vou dar um exemplo. Impossível. Claro que a gente não fala impossível, mas a gente sente o seguinte, que conforme a gente pronuncia, digamos assim, na respiração, a gente fala a palavra em pequenos pedaços. Impossível. Então, impossível, história,
e língua. O que essas palavras têm em comum? O que elas têm em comum é o seguinte: o acento delas recai sempre na penúltima sílaba. Então, essa é a resposta do que elas têm em comum. E como é que eu sei que esse acento recai na penúltima sílaba? É porque eu conto as sílabas dessa maneira, pessoal. Por exemplo, impossível, eu tenho 1, 2, 3, 4 sílabas. História, 1, 2, 3. Língua, 1, 2 sílabas. Só que eu conto assim, ó. Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. No caso de impossível, onde o acento recai? Última, penúltima. E história? Última sílaba, penúltima sílaba. E língua? Última sílaba, penúltima sílaba. Então, isso é o que essas palavras têm em comum. O acento delas recai na penúltima sílaba. E toda vez que um acento ou a sílaba mais forte é a penúltima, que não precisa necessariamente ser acentuada, eu tenho uma paroxítona. Então, todas essas palavras impossível, história e língua são paroxítonas. Vamos ver outro exemplo aqui no lembrete. Caráter. Vamos ver. Sílaba mais forte. Última, penúltima. Caráter. Então, a sílaba mais forte é a penúltima. Então, caráter é uma paroxítona. Lembre-se, estudem esse quadro para vocês relembrarem quais são as sílabas tônicas ou as sílabas mais fortes. Quando a sílaba tônica recai na penúltima sílaba, eu tenho uma paroxítona. Então, isso é o que eu quero que vocês se lembrem para essa aula. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais delas. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.